Eles brancos que se entendam. Pessoas racializadas sabem como os brancos estão sempre pacientes a aplicarem sua benevolência para se manterem por cima, no poder. O pacto narcísico da branquitude é necessário para a validação da hegemonia em suas mais variadas formas. Para mim, pessoalmente, esse pacto se tornou mais consciente ao entrar em contato com o meio acadêmico. Pois não se enganem, dentro da bolha conceitual problematizadora, sempre a branquitude se certificará de manter suas regalias. Que incluem desde a possibilidade de resolver casos de racismo, hoje configurados crime, com pedidos de desculpa, textão de arrependimento e o bom e velho story chorando, check-in e ocupação, tretas. Além disso, esse pacto tem se manifestado de forma pontual na cultura do cancelamento online, vírus do qual pessoas brancas parecem ser imunes e pessoas negras as principais alvos. Olá, gente! Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio do Falazada Intelectual, podcast onde a gente conversa sobre várias coisas de uma maneira bem delongada, talvez, mas também com muita reflexão. Eu sou o Vinícius. Eu sou a Lidiane e no episódio de hoje a gente vai falar sobre o Pacto Narcísico da Branquitude. O Pacto Narcísico da Branquitude é um conceito da Maria Aparecida da Silva Bento, conhecida por muitos como Cida Bento. Ela é uma psicóloga e ativista brasileira, diretora do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, com atuação no campo da redução das desigualdades sociais e de gênero no ambiente do trabalho. Mas então, né, o que seria o Pacto Narcísico da Branquitude? A Cida Bento, ela define o pacto como um pacto silencioso de apoio e fortalecimento aos iguais. Um pacto que visa preservar, conservar a manutenção de privilégios e interesses. A gente estava pensando esses dias, né, sobre variadas situações que aconteceram no decorrer da vida e que têm acontecido na mídia. E quando a gente conheceu esse conceito, né, algumas coisas passaram a ser resumidas a simplesmente, olha lá, o pacto acontecendo. Qual que é a maior implicação disso, né? A partir do momento que a branquitude ela é tida como universal, ela não se reconhece como raça. E aí ela não reconhece as coisas que ela causa. E essa construção sempre colocou o outro como algo que não era parte, né? Então, a não identificação da branquitude como raça, de certa forma, invisibiliza ela no cotidiano, mas a gente tem que tomar muito cuidado porque a branquitude ela não é invisível. Ela sempre fez questão de marcar o seu lugar, desde que ela entrou em contato com outras civilizações, né? E quando se pensa em questão de Brasil, a construção do nacionalismo brasileiro, ela tem uma base racista muito, muito forte, né? E até mesmo eugenista. Após a escravidão e a integração dos negros na sociedade nacional, foi de uma maneira extremamente marginalizada, né? E foram criados um imaginário acerca dessas pessoas. Então, a base do Pacto Narcísico da Branquitude no Brasil é histórica. Diariamente a gente consegue ver várias manifestações. Até porque o problema do racismo no Brasil sempre foi direcionado aos negros, né? A deformação de personalidade sempre recaiu sobre os negros, quando na verdade quem escravizou outros povos foram os brancos. Então, assim, a gente precisa começar a revisar isso e pensar no legado da escravidão para as pessoas brancas. Sim, há intelectuais, né, que vão pensar sobre a branquitude, a construção da branquitude e junto dela também esse pensamento
colonizador, no sentido de que talvez seja impossível para essa branquitude se construir de uma outra maneira que não seja desse modo genocida, apropriador, exterminador, né? Importante lembrar também que muitas vezes a identidade ela tá pautada na diferença, né? E a partir dessa identidade da branquitude que ela se reconhece como universal, ela só pode se reconhecer dessa forma quando ela encontra o outro diferente. E aí ela, nessa dinâmica de que ela não consegue, a partir de elementos assim, é, psicológicos, etc., assim, ela não consegue se validar sem esse extermínio, sem esse lado negativo, quando ela olha pro diferente, ela coloca ele nessa caixinha da outrificação, né? Tanto transforma nele na outridade e torna esse outro aquilo que ela não quer enxergar em si, porque esse processo de outridade é exatamente isso, né? A branquitude deposita em pessoas negras aquilo que ela não quer enxergar em si mesma. Só que na verdade está apenas nelas, nas pessoas brancas, e não tá na gente, assim. Sim. E essa questão do nacionalismo brasileiro, eu fico pensando muito como a base racista ela é tão forte e ao mesmo tempo a gente percebe que o pacto tá ali quando muitos dos intelectuais da época, assim, início do século XX, ali, vulgo Gilberto Freire, talvez o principal, que valida as relações raciais que estão acontecendo ali no Brasil, né, desde o período de tráfico e escravização de corpos negros, de uma maneira que ele começa a tentar encontrar um lado positivo nessa miscigenação brasileira, né? E isso para mim é um exemplo claro do pacto, porque ele não está afim de perceber as mazelas que o povo negro está sofrendo ali desde essa questão do sequestro e do tráfico, e nem para aqueles que nascem aqui. Ele só quer, ele acha que o português ele é bonzinho e tem um dom de se relacionar com o diferente, mas esse dom não é um dom, né? É uma relação de dominação, de morte. E como que não só, né, a justificativa e querendo achar um lado bom e querendo validar, mas a transformação disso em políticas, como as políticas de imigração que em massa do continente europeu, o famoso quadro A Redenção de Khan, né? Eu acho que ele sintetiza muito assim o como que foi transformado aquilo e qual que é o ideal que foi colocado assim e como que ainda as políticas públicas pensadas ainda hoje, né, são com base extremamente branca, porque são espaços ocupados por pessoas brancas. E uma coisa que eu acho muito engraçada, assim, muito interessante que a Cida Bento ela traz na tese dela, é que ela fala que as pessoas brancas elas reconhecem as desigualdades, mas elas não reconhecem as discriminações. E aí tá aí, né? E aí a partir do momento que Uhum. elas não reconhecem essas discriminações, quando elas são colocadas, quando elas são confrontadas, tendo atitudes racistas, elas é como se elas batessem a cara numa porta de vidro e ficassem completamente desnorteadas e aí juntassem um monte delas ao redor ali falando não, não é isso. E aí, né, faz toda a manutenção desse pacto aí que tem durado algumas centenas de anos. O Paninho Convênio. Lembrei agora uma matéria de um portal de notícias que eu vi há umas semanas atrás de uma moça que, se eu não me engano, ela foi demitida ou ela estava numa loja enquanto cliente e ela foi, né, nos dizeres do jornal, assim, sofreu discriminação por causa do seu cabelo. Tipo, discriminação do cabelo crespo. E aí eu fui, na hora que eu bati o olho naquilo, eu fiquei,
Tem um nome pra isso, que se chama Sim. racismo, meu bem. E aí eu fui ver as respostas no Twitch, tava todo mundo falando a mesma coisa. E eu fiquei tipo, que bom que tem gente ali pra falar também sobre, não só me incomodou. Porque precisa dar nome, né? Os problemas eles precisam ser nomeados para eles serem pensados e refletidos e tratados, mas a partir do momento que a gente não dá nome, fica mais fácil da gente fingir que não existe. E essa Uhum. é uma grande ferramenta, né, que a gente consegue ver principalmente nos grandes veículos da mídia. Para esse episódio, a gente pediu algumas pessoas para mandarem alguns relatos de quando elas perceberam a agência do Pacto Narcísico da Branquitude. A gente iniciou esse episódio falando um, e agora a gente vai ler mais um relato. Sim. A minha avó é uma pessoa negra que cresceu em zona rural e viveu muitas situações de extremidade. Ela foi mandada embora de casa pelo pai porque ele não tinha condições de mantê-la. Então ela foi viver como doméstica para uma mulher muito rica daqui da minha cidade. E ela se viu como doméstica para essa mulher até o fim da vida. Como a minha avó não tinha escolha, teve que casar com meu avô, porque essa mulher falou com a minha avó que se ela partisse não poderia ajudá-la e era para ele casar com meu avô, que, apesar de ser uma pessoa negra, era uma pessoa boa. E minha avó cresceu servindo pessoas brancas como doméstica, cuidando da criança e ela não percebe isso. Ela fala que na vida existem pessoas que servem e pessoas que vivem para serem servidas. Que a minha avó apanhou muito do meu avô, muito mesmo. E meu avô também é uma pessoa negra, e isso fez com que ela pegasse certa raiva da pele negra, da própria pele. Tanto que ela não deixava minha mãe namorar com pessoas negras. E ela mesma sempre tinha conotações racistas com o próprio irmão, que é uma pessoa negra. Então eu nem a culpo por esse tipo de pensamento. Só fico pensando que ela sofreu muito e que a ideia de servir e ser servida sempre fica na minha cabeça. E a minha avó sempre diz com muita normalidade, como se tudo que ela passou fosse comum. Essa ideia do servir e do ser servida, né? O quanto que acho que assim, começando pelo peso dessa palavra, né? A palavra, o verbo servir, né? O substantivo Sim. servidão. O quanto que é uma palavra muito carregada e o quanto que ela é carregada historicamente e de diversas maneiras, né? Esse o servir na casa, mas a gente pode pensar, por exemplo, também, contemporaneamente, o quanto que a gente serve desde muito pequeno a uma cultura branca, né? O quanto que a servidão, ela tá de umas coisas muito intensas e pesadas e cruéis, até numas coisas que parecem que não, mas tá ali, sabe, a serviço da cultura branca, principalmente meio artístico. Uhum, sim. Me lembra muito a fala do Djonga, Preto no Topo. E aí, quando algum preto chega no topo, é só um. Não pode ter mais de um. Porque a branquitude e até mesmo, tipo, as pessoas negras, nós pessoas negras nesse passado que a gente traz com a gente, que envolve muito a questão da servidão, a gente acaba também comprando esse discurso, de certo modo, porque tá tão intenso e é tão, às vezes, enraizado na cultura, que a gente acaba reproduzindo isso também, né? E aí, se tem uma diva pop negra, que ela consegue chegar nesse patamar de excelência, é só ela, não pode ter outra. Sim. E se tiver outra que tá ali também numa mesma qualidade, é tentar fazer com que as duas não se gostem, venha aquela rivalidade, tudo pra que esse espaço ele não seja ocupado demasiadamente por pessoas negras, né? Então é preto no topo, mas é preto no topo, porque não pode mais de um. Sim. E o quanto que plantar, né, essa diferença, essa rixa, isso é uma maneira de se manter, sabe? Porque fica mais fácil de você controlar, sabe? Fica mais fácil de Uhum. você manter os seus interesses em voga e não o do outro, assim. É, então, isso é uma coisa. E aí entra muito, né, nessa discriminação, assim, por interesse e por preconceito, né? Que são duas vias de discriminação que acontecem nesses espaços, assim. E
E a exclusão, né? Que é uma exclusão que a Cida Bento ela fala que é uma exclusão moral, assim, que foi sendo colocada no decorrer do tempo, sabe? De você excluir totalmente essas pessoas, assim, quase como um dever, assim, meio interno ali pra manter só todo mundo igualzinho sempre, assim. Então, quanto que isso esse fortalecimento do nós e rejeição do eles, né? O quanto que isso é uma Uhum, coisa que é muito, muito latente e até mesmo na questão dos estereótipos que são atribuídos às pessoas negras, né? Os estereótipos violentos, os estereótipos de desqualificação. Então, o quanto que tudo uhum, isso é, né, resumindo na escala macro, é sempre um pacto, assim em todas as uhum. esferas, né? Sim. A branquitude ela tenta se manter, né, enquanto a norma, enquanto a universalidade em todos os âmbitos da vida, né? Se a gente conseguir pensar no mundo pop, é possível trazer isso para qualquer outro âmbito da vida, assim, para o mercado de trabalho, para as relações interpessoais, Sim. para, sei lá, também, né? Qualquer outro tipo de elemento dentro do universo da cultura. Então, assim, é sempre uma questão que às vezes eu enxergo e às vezes eu sinto que tem até um pouco a ver com a apropriação cultural, num sentido de que, já que talvez a branquitude não consiga é, se colocar como a norma em determinada situação, em determinado elemento, ela se apropria daquilo que ela não está conseguindo combater para que aquilo se torne sobre ela. Né? Sim. Eu fico lembrando muito de um vídeo da Nathalie Neri que ela está explicando sobre apropriação cultural, só vou falar rápido sobre isso. E ela cita a fala de tipo que a branquitude diz assim: você vai continuar dançando, mas você vai dançar a minha música. E aí traz isso, sabe? E eu acho que é o pacto que tá ali, assim, dançar essa música do pacto. Nossa, e isso que você falou do tornar tudo sobre ela, né? Nada. Daí que vem o nome, inclusive do pacto, né? Como tudo é sobre eles, como tudo é sobre a branquitude. Então, o nome do pacto, né? O pacto narcísico da branquitude vem aí, vem daí, vem da história de Narciso. Então, e eu acho muito interessante uma outra coisa que ela também fala, né? Que quando acontece alguma coisa, que aí essa coisa leva à indignação, ainda assim é uma indignação narcísica, sabe? É uma indignação para eles se autopromoverem como indignados para falar que eles não estão. E assim, né? A gente, no contexto de 2020, redes sociais, a indignação narcísica, ela tá todo dia. Tá todo dia, Ai, né? ai. O que se tornou, né? O Black Lives Matter nos últimos meses. Como que, né, teve realmente um momento que foi um momento muito intenso, assim, de manifestações muito intensas, mas aí agora que já passou, né, uns meses do assassinato do George Floyd, e inclusive estava acontecendo assassinatos muito cruéis no Brasil e a branquitude não se posicionou porque, né, olhar para dentro e lidar com o problema de dentro, ninguém tá a fim de lidar, né? Porque aí vai pegar em lugares que não estão prontos para esse diálogo ainda. Mas o quanto que é uma indignação narcísica, né? Porque foi aquele momento em que todo mundo falou ali o quanto vidas negras importavam, mas aí passou e assim, a luta antirracista que todo mundo falou que ia ter só tá no vento, né? Então, tipo assim, ainda Uhum. era uma indignação, mas ainda era indignação para suprir o próprio ego do ai, eu não sou racista, sabe? Uhum. Todo mundo aqui tem que se importar. É responsabilidade nossa também. E assim, cadê essa responsabilidade, né? Perpetuando, porque não tá acontecendo. Sim, não, eu não sou racista. Eu postei uma foto com a mãozinha de todas as cores no emoji. Como assim? Eu postei uma foto preta no Instagram, eu estraguei o meu feed
só para postar aquela foto que depois de 3 dias eu vou arquivar, porque não combina com o meu feed. Então, assim, é uma grande indignação narcísica mesmo. E aí uma coisa que ela traz, inclusive de uma outra autora, que eu não sei o nome, eu só sei o sobrenome, que é Frankensberg, que ela fala que a sensação é de uma quase integração, né? É sempre uma sensação de quase integração. Pessoas negras, elas Uhum. estão quase integradas ao sistema social. Quase. É sempre um quase. E nunca é de uma maneira plena. É sempre uma quase integração. Porque com a integração não dá para lidar, né? Então, é muito. Isso é uma coisa muito, muito pesada. E é muito séria, assim. Sim, exatamente, muito sério. E eu fico pensando também quanto a essa própria construção da branquitude enquanto a norma, né, e nessa questão da integração enquanto sociedade, né, que tem um contrato racial ali, que a própria Cida Bento também aborda sobre, mas que esse contrato racial, ele antecede o contrato social, né? Para quem aí é das ciências sociais ou gosta de teoria política, a gente está falando dos contratualistas, Hobbes, Locke, Rousseau e Kant, assim, também, né? Que são grandes racistas aí, né? Porque o contrato social, ele existe a partir do contrato racial, que não está dado ali, mas que todo mundo sabe quem é esse, quem que está incluído nesse contrato social, né? Sim. É importante, curioso lembrar que esse contrato social ali de Hobbes está acontecendo, acho que no século XIX, não lembro muito bem agora. É importante lembrar também, né, aonde que a Europa estava indo nesse momento, assim, né, entrando em contato com quem? E é muito engraçado o Hobbes dizer sobre o estado de natureza do homem, o homem é o lobo do próprio homem, não tem nenhum tipo de civilidade, enquanto a Europa está entrando em contato com culturas, etnias e pessoas que não têm a mesma forma de organização social que a Europa, né? Sim. E aí deixa esse BO para vocês pensarem também, porque, né? E o que me lembra também, isso quanto ao contrato social e essa questão do racismo que ele acaba se tornando o problema de pessoas negras, se a gente for pensar dentro do mercado de trabalho, mas não só em qualquer âmbito da vida, a gente precisa ser 3 vezes, 4 vezes melhores que pessoas brancas para que a gente tenha um mínimo de destaque, assim. A Sim. gente acaba tomando para si essa responsabilização social e coletiva, né? E isso é tão pesado, tão perverso, Sim. porque é uma tentativa e uma consolidação até da retirada de subjetividade de pessoas negras. A gente não pode ser Vinícius, a gente não pode ser Lidiane, somos pessoas negras que a gente tem que ser o melhor em tudo, Sim. ser o melhor da negritude. E o quanto que isso é cobrado, né? Da gente mesmo, assim, de todas as, de todas as maneiras. Tem um relato no livro da Grada Quilomba que ela fala sobre isso, né? Uhum. Lê ele pra gente, Vini. Sim, é exatamente. Deixa eu só achar o trechinho correto aqui. Esse aqui, ó. Para quem tiver o livro e quiser ler, é na página 173, tá, gente? Perfumando Negritude. A citação é: Eu acho que tive uma ótima experiência quando criança. Meus pais fizeram questão de me dizer que eu era especial. Meu pai fez questão de que pudéssemos competir com todo mundo, com todos. Eles nunca falaram especificamente de pessoas brancas, estudantes brancos, mas eu estava cercada de pessoas brancas. E era bastante evidente o que eles queriam dizer com aquilo. Mas foi muito importante competir e ser competitiva, e me destacar também. Se eu fosse a única estudante negra na sala, eu tinha, de certa forma, de representar o que aquilo significava. Representar que nós somos tão inteligentes, se não até melhores que as outras e outros. Nossa, isso me lembra várias coisas. Várias Uhum. situações da graduação, de sala de aula, sabe? Sim. De situação mesmo, de falar algumas coisas, inclusive sobre as próprias vivências, assim,
e ter outras pessoas negras na sala que, tipo, falando a mesma coisa sobre as próprias vivências. E ali havia um grande, sabe? Um grande desdém até de tipo, não, mas não é assim, porque tal teórica tal falou outra Uhum. coisa. E eles, tipo, então. Mas, porém, entretanto, existem também essas outras e outras questões. E o quanto, quando essas questões elas emergem, né, é de responsabilidade totalmente dessas pessoas. Porque, caso contrário, todo mundo vai ficar calado, vai ficar quieto, ninguém vai falar nada, assim. Uhum. Isso me lembra O várias grande situações silenciamento. da graduação. Inclusive essa questão que ela fala, né, do que a gente representa e de às vezes e que você estava falando, né, da gente ter que ser os melhores e de procurar referenciais. Eu fico pensando em próprios dilemas, assim, agora na fase de conclusão do curso, sabe? As minhas escolhas por fazer por levantar uma referência bibliográfica que ela seja totalmente assim decolonial, que não sejam com os clássicos brancos das ciências sociais, o quanto que isso já me tira o sono, do medo de tipo assim, de ter o projeto é, não sei, diminuído mesmo, porque eu não tô seguindo ali tudo aquilo que foi ensinado no decorrer desses 4 anos, sabe? Então, quanto que isso Uhum. me tira o sono várias vezes, assim, de tipo, nossa, será que eu não devia colocar ali uns clássicos e tal? Porque na hora da banca vão me descascar e tal, e tipo, fazer um projeto extenso com muitas referências bibliográficas para mostrar que, tipo, não, o que eu estou falando faz sentido, sabe? Sim, eu ia falar isso exatamente agora sobre as referências, né? Como a gente se sente na obrigação de, assim, trazer várias referências, 3 páginas de referências, assim, espaçamento simples, para, tipo, Sim, trazer esse embasamento, porque a gente não tá tirando da nossa cabeça, né? sim. E isso eu acho que não só em trabalho em TCC, mas em trabalhos em gerais, assim. Lembrei agora do meu relatório de estágio do primeiro estágio, eu sou da licenciatura, né? E aí o meu relatório final do estágio foram 2 páginas de referência de várias áreas diferentes, assim. Um texto escrito deu. Eu não lembro quantas páginas agora. Acho que umas 15 páginas, não tenho certeza. Para um final de período em que eu tava cansado, 15 páginas, tava assim. Mas se você for comparar, tipo, tinha gente branca ali no estágio que escreveu um relatório final de 3 páginas, com 3 referências. E Sim, eu ele trazendo, sei lá, 12, 15 para um relatório final do estágio 1, sabe? Que eu nem tinha essa obrigação. sim, Mas ao mesmo tempo, essa obrigação, ela estava colocada ali para mim porque eu tinha que fazer um bom trabalho. Porque se eu não fizesse um bom trabalho, eu não saberia o que isso poderia significar mais para frente, né? Me lembra muito uma aula de licenciatura, uma vez, não lembro de qual das edus, mas que a professora estava falando sobre punição. Ela virou e falou que até o que ganha, ele é punido também. Porque ele é nossa, punido sim. porque ele nunca mais pode errar, assim. E aí eu Nu, vi isso na sim, minha vida triplicado, assim, porque ser um aluno de certo destaque na escola já te coloca essa pressão, né? Você não vai poder errar na prova, você não pode errar uma questão nem nada assim, porque como assim você errou? Você não acerta tudo, você só não tira 10. sim. Então já tinha esse peso, e aí traz esse peso da negritude, da gente representar a negritude. Então é uma vida inteira em que a gente se força a ser sempre melhor e a gente fica nessa autocrítica tão forte que mina a nossa própria saúde mental, né? Porque a gente não se permite não ser ruim, mas não ter a necessidade de procurar sempre a excelência, que a gente também tem a possibilidade do erro, Sim. né? A própria tese, né, a tese da Cida Bento, ela faz uma análise sobre o mercado de trabalho, assim, né, questão de contratação e das análises que o RH de 2 prefeituras fazem, assim, das pessoas.
e o quanto que é uma análise de extrema tendência, né? Principalmente dentro de organizações. Nossa, essa questão, né, da esfera pública, o quanto que várias coisas na esfera pública aconteceram recentemente que me lembram um pacto, né? Desde ignorarem as fraudes de cotas até a polêmica envolvendo a prefeitura do Rio de Janeiro, até exposição no Twitter, né, de casos de racismo que aconteceram nos últimos dias, assim, dentro da questão da validação mesmo da fala de pessoas pretas em esfera pública. Então, o quanto, né, que a esfera pública e os vários espaços dentro da esfera pública, a política, a escola, a polícia, o Estado, como que a branquitude está massivamente dentro desses espaços e como que ela reflete isso e joga isso para cima de pessoas negras o tempo inteiro. Tem um relato falando sobre instituições públicas. Vou ler aqui. Quando recebi o convite para expor um relato, fiquei refletindo bastante sobre isso. Apesar de uma certa familiaridade com o conceito, nunca tinha refletido sobre isso em minha vida e no contexto que estava inserido. De fato, em algum momento eu até achei que não tinha casos desses na minha vida pessoal. No entanto, o racismo não ia me deixar passar sem essa, né? Bom, eu estudo em uma universidade federal e mesmo antes de começar minha trajetória nesse ambiente, já ouvia certos relatos de um professor problemático. De ter inúmeras falas racistas e machistas dentro da sala de aula, inúmeros alunos incomodados e que reclamam desse tal professor, aí quando se vai fazer uma queixa dele aos demais professores e professoras, o assunto nunca vai para frente, sabe? Independente dos outros professores, dos próprios pares, não gostarem dele, continua lá. Mesmo sendo uma pessoa que perpetua um discurso imensamente agressivo e problemático. Então, o quanto que isso é o pacto de proteção, né? É um pacto de proteção dentro das esferas públicas. Quando a gente pensa nas grandes instituições públicas, a gente se refere muito automaticamente, né? Quando você pensa assim, um imaginário de representação eleitoral, por exemplo, é um espaço que ele é tomado, assim, majoritariamente por homens brancos e que são coniventes com esse pacto de morte, né? Então, quando a gente pensa em como mudar isso, por exemplo, dentro das instituições, a Cida Bento, ela fala que a gente precisa fazer um duplo exercício, assim, que é o exercício de ressignificar o branco para os brancos, que é fazer, né, eles entenderem a questão do antirracismo, que é não deixar passar esses deslizes, que é, tipo, tentar dialogar, né, para fazer uma mudança tanto concreta quanto simbolicamente, quanto ressignificar o branco para os negros, em questão de apresentação de dados, em questão de apresentação de articulação. Quando se trata, né, na esfera macro, assim, ela fala que esse é um dos maiores desafios dentro das instituições. Porque a gente tem conceitualmente também definido o racismo institucional, né? Então, assim, o quanto que esse é um exercício que é muito complicado de lidar e que é muito de frente, né? É uma linha de frente muito árdua para tá fazendo ali o tempo inteiro e tá falando o tempo inteiro, e o quanto que isso cansa e o quanto que isso mina a cabeça, né? Da população negra, assim, que sabe que ela tá por ela mesma, então, assim, o quanto precisa pensar novas estratégias. E uma coisa que ela fala, que esse medo, né, da ascensão social do negro é muito um medo branco de ser minoria. Porque foi até uma fala muito engraçadinha que ela até deu uma risada quando ela falou isso numa live, que o que o branco tem a mais foi expropriado de outros povos que ele escravizou. Povos negros e povos indígenas, no caso brasileiro, né, por exemplo. E ela até deu uma risadinha isso, né? Ela fala que a reação branca aos negros é essa branquitude. E ela se vale do próprio Fanon, assim, de o quanto que isso foi um inconsciente europeu moldado, no qual em cima dele sempre paira ali, né, uma sombra negra, assim. É uma coisa, é aquela sombra que assusta, que ela amedronta, que é um medo e como ele se veste nesse imaginário. Foi necessário fazer esse imaginário acontecer para que eles se firmassem como cultura hegemônica.
Então, e aí, né, nessa passagem para as Américas, o quanto que isso fez essa base, a gente volta lá no principinho, nessa base racista do nacionalismo, assim. E como que essa mensagem repercute na população, né? Porque no final das contas, essas vozes estando dentro do poder público, essas são as vozes que ecoam, né? Então, como pensar a mudança das vozes também, para mudar esses imaginários. E eu acho que é muito importante a gente estar falando isso nessa altura, porque já já tem eleição, né? Já já a eleição tá chegando Uhum. aí e não tem espaço no qual o pacto narcísico da branquitude atua de maneira mais intensa e forte do que dentro das esferas públicas políticas. Sim. Eu fico pensando muito aqui nesses tempos, assim, complicados, para usar um eufemismo bem forte que a gente está vivendo a nível nacional, né? Como houve por parte da branquitude, né? Da branquitude de tendências à esquerda, assim, de uma ressignificação da bandeira do Brasil, por exemplo, né? Que foi apropriada pelos segmentos de direita e nessa tentativa da reapropriação desse signo, desse símbolo já apropriado, no sentido de lembrar que a bandeira do Brasil, as cores da bandeira do Brasil, precisam retomar as suas origens democráticas, assim. Mas eu acho importante lembrar que a bandeira do Brasil, ela não trata de democracia nenhuma, Que né? democracia, É né? impor... Que democracia? Democracia para quem? Eu acho que é importante lembrar, né, que essas cores elas estão ali referentes à cor da bandeira de Bragança, né? Então, assim, é uma democracia. A bandeira do Brasil ela reflete o pacto desde da sua origem, assim, né? Enquanto uma organização política, de certa maneira, aristocrática, branca, né, hierarquizada, que coloca corpos não brancos fora da linha, assim. E aí não tem que ressignificar a bandeira do Brasil, não, tá, gente? Não tem. Não sigam youtubers que dizem isso, tá? Ele não sabe de nada, então, assim. Inclusive, você falando isso sobre a democracia, né? E a democracia para quem? É... E a gente falando sobre esse medo, né? Da ascensão social, da integração dentro das esferas de poder, assim. Eu fico pensando, e mais cedo a gente até citou esse exemplo, o medo das ações afirmativas, né? E como coloca as ações afirmativas como assistencialismo. E aí se vale do discurso meritocrático, se vale do discurso do mas nós somos um país miscigenado, então se a fraude de cotas acontece é por causa disso, então não deveria ter isso mais. E logo em 2022 tem a revisão, né, das políticas de ações afirmativas e de cotas raciais para o ingresso no ensino universitário, no ensino superior. Então, assim, já ficar atento a como que vai ser o desenrolar disso desde agora, porque acaba que a branquitude ela faz um uso, mesmo assim, ela faz um uso das pessoas negras como um token, assim. Uhum. E aí, quando a gente reconhece muitas vezes, né, esse pacto depois, vem todo o trauma, né? Vem todo o trauma desde a infância, essa questão de usar, né, você, pessoa branca, usar o seu amigo negro como justificativa de, ai, eu não sou racista, sabe? Repensar isso aí, porque se você tem isso desde a adolescência, né? O único amigo negro Uhum. ali no meio de todos os amigos brancos, e aí quanto é muito conveniente mesmo usar uma pessoa muito próxima a você, o quanto que isso é muito pesado, assim, o quanto que isso é muito pesado e o quanto às Sim. vezes a gente é direcionado a não ver problema nisso, porque assim a gente consegue, né,
ajudar a manter esse pacto aí, mas às vezes a gente, o negócio tá tão enraizado que a gente não consegue estabelecer essas diferenças, não consegue ver mesmo essas diferenças, só consegue se sentir quase integrado sempre, mas não completamente integrado, né? E o quanto que isso é uma coisa que também diferencia muito quando você cresce em ambientes afrocentrados e quando você cresce em ambientes majoritariamente brancos, né? Eu cresci num meio majoritariamente branco e, para além de majoritariamente branco, extremamente elitista. Então, eu tive muita dificuldade de identificar o pacto narcísico da branquitude, porque em algum momento da minha trajetória, né, antes de eu começar a me aprofundar e a pensar de várias coisas, eu sempre fui muito direcionada a me alinhar mesmo, assim, com esse pacto. E então, no sentido de, tanto no sentido de servidão, quanto no sentido de ser um token dessas pessoas. Então, quando às vezes, né, tem pessoas negras que crescem em ambientes majoritariamente brancos, elas às vezes se alinham, assim, totalmente a esse pacto, muitas vezes sem perceber, outras percebendo, né? Mas aí já não é já não é nesse ponto que a gente vai tocar aqui. Mas o quanto acabam reforçando mesmo esse pacto narcísico, assim, na sua própria relação com as outras pessoas negras. Quando elas vão se identificar e se conhecer em outros momentos, né? E quando você é uma pessoa negra crescida em ambientes afrocentrados, você consegue identificar o pacto de uma maneira muito mais rápida. Inclusive, isso é uma das coisas faladas por uma das pessoas que mandaram um relato pra gente, né? Que foi uma pessoa que cresceu em um ambiente extremamente afrocentrado. Então, nunca fez a questão de lidar com pessoas brancas e nem de, tipo, ter que agradar, nem de ter que gostar dessas pessoas, assim, né? E quando foi para outros espaços, quando foi para o ambiente universitário, especificamente, que percebeu assim nitidamente, tipo, ah, olha aí, eles entre eles sempre, por mais que eles falem que não, é sempre eles por eles e eles fortalecendo eles o tempo inteiro. Sim. Até porque as instituições sociais, né, a política, a escola, a polícia, o Estado, por serem pensados pela branquitude, são para a branquitude também, né? Sim. Às vezes eu fico pensando quando eu vejo esses ambientes assim, a universidade, por exemplo, como o pacto é tão presente, eu me sinto o meme daquele cachorrinho sentado numa sala pegando fogo, porque eu olho para aquilo e só penso tipo, ah, é só a universidade, essa instituição, fazendo o que foi pensado para ela fazer. Sim. Porque ela quer justamente isso. Ela quer minar a existência de pessoas negras, tanto ali quanto fora. Então, quem tá ali vai ser minado mesmo. Vai ter essa morte em vários níveis, né? Dentro da academia, esse epistemicídio, Sim. né? Que ele vai acontecer ele de uma maneira muito forte, que é muito do que a gente citou também mais cedo, né? Esse trazer várias referências, esse medo de não trazer hegemonia, o que, que vai acontecer se isso vier à tona. São várias problemáticas que acabam emergindo pela própria construção de uma instituição que foi pensada para isso, né? Talvez a polícia seja um bom exemplo. Sim. Não, o próprio surgimento da polícia no Brasil, né? Como que se Uhum, deu o surgimento da polícia no Brasil? Qual que foi o objetivo, em qual período e por quê? uhum. Sim. Joguem Para aí quem no não sabe, Google. né? Joguem aí no Google. Vamos tá E isso é uma pesquisando. coisa que eu queria comentar também, que talvez eu discorde um pouco da Cida Bento quando ela fala que a gente também tem que ajudar pessoas brancas nesse antirracismo, né? Que eu concordo com ela até certo ponto de que a gente precisa manter um diálogo, né, para se construir uma sociedade minimamente vivível para todo mundo, mas ao mesmo tempo eu não acredito que pessoas negras têm que ter a obrigação de sentar e explicar para as pessoas brancas o motivo delas serem racistas e como elas deveriam agir no mundo, sabe? E aí eu fico pensando muito nessa questão
do Tolkien também, que ele é válido só nessa questão do chamar, ter a famosa frase assim, né? Ah, mas eu tenho amigos negros, mas também é muito além disso, né? É sempre recorrer a pessoas negras para se entender sobre o racismo, assim. Eu acho que nesse momento do Black Lives Matter, a vidas negras importam, ficou muito nítido como que ativistas na internet negros deixaram claro, né? Tipo, olha, eu tô aqui falando sobre negritude, mas eu não me reduzo a isso. Eu falo sobre outras coisas, eu falo sobre música pop, eu falo sobre veganismo, eu falo sobre escultura de barro, de gesso, eu falo sobre qualquer outras coisas aleatórias, eu fofoco, e assim, não vai achando que eu vou só ficar falando sobre negritude porque eu não vou. E aí é uma forma de confrontar esse pacto, assim, né? E quando a gente vira e fala, gente, se vocês querem saber como foi o surgimento da polícia, joga aí no Google, é justamente isso. É Eu não literalmente sou a isso mesmo. Wikipreta. Eu não sou a Wikipreta. Se você quer saber, procura. Então, assim, é ter essa autonomia. Porque a gente não tá aqui. Porque essa coisa do explicar pessoas brancas e apontar alternativas antirracistas acaba se tornando a velha servidão de sempre. É a gente aqui à disposição para tornar aquelas pessoas melhores, entre aspas. Nossa, esse negócio de transformar as pessoas pretas em wiki preta, eu acho que essa é de longe uma das coisas que mais me irritaram nesse ano. Porque, sim, eu sou uma pessoa que estuda questões de negritude, mas, por exemplo, eu estudo estética. O Vini estuda música. Então, tem várias questões que perpassam por várias as outras questões, mas, assim, a gente foca mais nessas coisas. A gente foca questões, relações étnico-raciais na música e na estética. Então, não necessariamente a gente vai poder falar sobre todo a questão do direito, por exemplo. E isso foi uma coisa Uhum. praticamente exigida, né? E aí, o quanto é assim, a pessoa que tem que explicar tudo pacientemente, entender de tudo. E teve um momento que um dia eu até falei com a minha mãe. Falei assim, mãe, eu tô meio cansada porque eu sinto que eu preciso estudar sobre tudo. Eu não posso simplesmente estudar isso. Eu tenho que estudar absolutamente tudo sobre relações étnico-raciais, tudo sobre o movimento negro, tudo sobre negritude, porque é me demandado absolutamente tudo. E o quanto que Uhum. isso é muito pesado, sabe? De tipo. E isso vai desde, tipo assim, grupo de amigas mesmo, sabe? De tipo, te perguntando. E aí, quando você não quer explicar, porque o negócio tá ali, chegam ao final e falam assim: ah, tudo é racismo estrutural, sabe? E aí eu fico tipo, gente, me ajuda a te ajudar, né? Não, e eu fico pensando que vão de exemplos muito, assim, vou dar dois exemplos muito extremos no qual pessoas pretas tiveram que explicar racismo de maneira didática e calma esse ano. Um exemplo, assim, de coisas aleatórias do entretenimento. Big Brother Brasil. Esse ano, o que foi o Big Brother Brasil esse ano? Gente, o Big Brother aconteceu esse ano. Edição com Babu e Thelma foi lá em abril, no início de 2020. Esse evento aconteceu esse ano. E toda semana era tendo que explicar coisas muito básicas. E aí, se a galera não explicava, o pessoal achava ruim. Aí veio acontecendo várias vezes. Esse é um exemplo de coisas que estavam assim, mídia e entretenimento, que tava ali, né? Mais pra frente aconteceu o Vidas Negras Importam, casos tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. E aí foi demandado um esforço muito grande de explicação. E essas explicações elas aconteceram, mas a cobrança, ela é cruel, sabe? A cobrança Uhum. o tempo inteiro de me explica, a cobrança de você colocar imagens violentas na frente dos seus amigos negros o tempo inteiro, isso é muito cruel. E isso é uma maneira de você minar totalmente a cabeça dessas pessoas. A gente não tá falando que a gente não pode explicar, mas existem meios e meios e meios, e exigir explicações, exigir didática o tempo inteiro é cruel.
É você Uhum. não querer sair da sua posição de privilégio para simplesmente fazer uma pesquisa no Google, porque você acha que as outras pessoas têm obrigação de te explicar. Muito desabafos no Falazado Intelectual dessa semana. Tudo bom? Queridos Mas é ouvintes. exatamente isso, assim. E o pior de tudo é que não basta exigir que a gente fale e explique da maneira mais didática e calma possível, é porque depois que a gente faz essa explicação, quando a gente decide fazer isso, depois de 2 dias, tá fazendo a mesma merda de sempre. Não adiantou nada. Fez você gastar a sua energia vital explicando um negócio que você não queria para a pessoa continuar no mesmo patamar de privilégio, não repensando nada da vida dela. Não é? Então, assim, E isso precisa ser muito pensado, isso precisa ser colocado, porque isso é reforço, sim, sabe, do pacto narcísico da branquitude. E aí eu tava pensando nesse negócio da escola, né? Que a gente tava falando da universidade, mas eu tava pensando e que a gente tava falando da universidade, falando de medo das ações afirmativas, falando de fraude de cotas. Tudo isso me fez pensar na questão da educação como um todo, né? E o que é a universidade, né? Como esse espaço que ele é extremamente elitista e branco desde sua fundação. Então, quanto pessoas racializadas adentrarem esse espaço causa medo, né? E aí eu tava pensando na educação como um todo, assim, que o quanto é necessário uma revisão dos currículos, né? Tipo, do ensino fundamental, da educação básica, tipo, prézinho, até a pós-graduação, né? Porque é isso, o que a gente está ensinando? uhum, O que dizem sobre nós, pessoas pretas? E aí, assim, dois sentidos. O que dizem sobre nós em questão de currículo, né? Em questão de currículo escolar, qual história que está sendo contada, e o que dizem sobre nós em questões de capacidade para estar nesses espaços, né? Essa questão por exemplo, de pessoas negras por muitas vezes não se sentirem pertencidas ao ambiente escolar, de elas não quererem ingressar no ensino superior e sim no mercado de trabalho, porque o ensino superior não é tido como lugar para elas, né? Como que a escola ela propicia a dinâmica entre as crianças, por exemplo, uhum. né? E como que isso é uma questão que, assim, é necessário quando é necessário pensar na educação nessa maneira, assim, bem ampla, pegando toda a faixa escolar, né? Sim. Existe a lei, né, do ensino da cultura afro-brasileira e africana nas escolas, mas é pensar como que isso está sendo dado na realidade, né, no concreto. Porque no papel é muito bonito, né? Na Constituição é uma beleza, tudo lindo, maravilhoso, mas e a vida dessas pessoas, né? Como que está sendo abordado, quais alternativas estão sendo colocadas ali naquele espaço escolar para a construção de um saber justo, honesto quanto à realidade e que não exclui as diversas realidades, assim, porque a gente que já está na graduação, assim, ao lembrar dos tempos de escola, lembra como pessoas negras elas são reduzidas às aulas de história e ao período de escravidão, né? Sim. Não existe pessoas negras antes disso, assim. E enquanto a gente estuda a história da Europa, né, todo esse recorte assim de tempo lá antigo, na época que eles estavam sofrendo também com doenças que devastaram praticamente toda a população do continente e a África, né? A África é colocada como esse lugar sem vida, sem pensamento, sem cultura e que só começa a existir, a emergir no ensino brasileiro a partir da escravidão e reduzido só a isso, né? A corpos escravizados e que quando são libertos, entre aspas, assim, porque não houve liberdade de fato, né? Se a gente Sim. for parar para pensar. E as próprias leis assinadas na época eram só, tipo, uma coisa muito para ser público mesmo, para fazer bonito para o pessoal de fora, assim.
Então, é importante pensar metodologias, modos de se fazer uma educação que olhe para essas pessoas negras de uma maneira mais humana, talvez. E aí eu fico pensando que a principal forma, eu acredito, para se fazer isso é a partir das artes. Né? Sempre vou bater nessa tecla, assim, de que o saber ético e estético, ele que vai conseguir ser reformador, né? Sim. É lembrar de música, teatro, filme, eles que vão conseguir, acredito eu, de uma maneira tão mais efetiva, transformar a sociedade e a própria educação, assim, a partir desses elementos. Nossa, e pensando nessa questão de infância, a vida adulta, né? E as dinâmicas do espaço escolar, tava pensando aqui que assim, dava para adentrar isso de uma maneira muito mais longa, inclusive pelo modo como a escola divide as turmas, né? Quem são, quais as Uhum. categorizações das turmas, quem estão nas turmas, quem são colocados diretamente nas turmas A ou na turma B ou na turma C, e o quanto que isso é um reforço de um imaginário desde muito criança, e como que isso reflete até a vida adulta, né? Que essas coisas elas Sim. vão refletindo. Nossa, só sobre isso assim, poderia falar mais um montão aqui, porque é uma Nossa, dinâmica totalmente. muito violenta, assim, é uma dinâmica muito violenta. Ai, Bate naquilo que você falou, né, de minar a intelectualidade e o desejo de pessoas negras de permanência na escola, né? Quando a sim, gente for olhar para os dados de evasão, pessoas negras vão estar ali majoritariamente, sim. né? No meu tempo de PIBID, de estágio, ficou claro, assim, na escola que eu fiz. Como no primeiro ano do ensino médio, as salas eram cheias, tipo, 40 estudantes, 45, e com uma identidade racial bem definida. E aí, quando você sai de uma aula do primeiro ano e vai para o terceiro, você já vê ali um número menor de estudantes. Sim, Quem que tá mais ali? É mais pessoas brancas, é sempre um ou dois estudantes negros, que muitas vezes, né, estão alinhados a esse pacto também por diversas questões, né? sim. É algo muito cruel. Nossa, falamos, hein? Falamos. Falamos muito, demos muitos exemplos. Eu espero que tenha ficado entendível o que é o Pacto Narcísico da Branquitude e o quanto que esse pacto ele tá aí, ele tá dado e o quanto ele é preciso urgentemente ser pensado, ser refletido, principalmente por pessoas brancas, independente do espectro político, porque quando entra essa pauta, até os campos mais progressistas da política se mostram extremamente racistas, pois não enxergam raça como discussão central. Então, Sim. ai, É muitas importante lembrar coisas. que o racismo ele não é um problema de pessoas negras, é um problema de gente branca também, né? Principalmente, Que o total. problema do racismo é um problema de pessoas brancas. Então, segurem esse BO, gente. Façam alguma coisa em relação a isso. Pensem, ouçam, estudem, se coloquem, sejam honestos, assim. E principalmente sejam honestos, sabe, com essas pessoas, assim. Porque essas vidas, elas não são chaveirinhos para ficarem de conveniência. Vamos de indicações? Vamos de indicações. Para deixar mais leve, mais tranquilo, né? Depois de essa coisa tão pesada que a gente conversou hoje. Bebam água, tá bom? Importante beber essa água. Amigo, você quer começar? Posso começar assim as indicações. Então Eu diga. vou indicar o álbum da Jupe do Bairro, Corpo Sem Juízo. É um Tudo! álbum eu amo, nossa. Foi um álbum lançado há um tempo, talvez umas 3 semanas, não sei quanto tempo. Algumas semanas atrás. É um álbum pequeno, se eu não me engano, tem 6 músicas, mas é um álbum
incrível, perfeito, muito potente no que se propõe. Tem uma pegada muito afro-referenciada, afrofuturista principalmente. Tem 3 clipes que foram lançados como uma trilogia contando a história do. Contando meio que uma história a partir das músicas, super afrofuturistas, os clipes são perfeitos. O último clipe lançado, que é da música Luta por Mim, é aquela que, tipo, te faz deitar e chorar todas as suas dores ao mesmo tempo que te indigna muito a forma como a gente leva a nossa própria vida, né, enquanto sociedade, assim. Tem um verso do Mulambo que ele fala que agora vocês vão usar a minha morte para pedir pelo fim da polícia, e eu acho que isso é totalmente o pacto, né? Eu quis trazer essa indicação porque é o pacto que está ali dentro da música, né, na reflexão que eles trazem. Do princípio ao fim, ela é uma denúncia. Pacto, assim. E essa Uhum. música, nossa, gente, o choro. Um dia eu cozinhando, chorando, ouvindo essa música, assim. Esse álbum é incrível. É um álbum incrível, a Jupe incrível. Todas as músicas do álbum são assim um deleite para os ouvidos. Recomendo muito ouvirem, assistirem aos clipes, porque é uma produção de excelência, né? Pessoas negras trazendo a excelência para suas produções audiovisuais, culturais, políticas, estéticas, enfim. Essa é a minha indicação de hoje, gente. A minha indicação também é musical. A minha indicação é o álbum O Líder em Movimento, do BK, lançado dia 7 de setembro, agora bem recente. É um álbum muito potente e muito necessário. Ele deu uma entrevista para Rolling Stones que eu super recomendo a leitura, que ele fala sobre o processo, sobre as referências dele, né, sobre as pessoas que ele inseriu nos discursos, nas letras. É, é um álbum necessário demais para esse momento. Inclusive, ele fala do Vidas Negras Importam. E todas essas músicas foram gravadas ano passado. Todo o álbum foi feito ano passado. Foi antes disso tudo estourar. E na entrevista ele fala, inclusive, que é porque assim, isso iria estourar, sabe? Isso iria acontecer. E é necessário que o movimento ele aconteça. Então, é um álbum que é aquela injeção pra, tipo assim, bora lá, bora fazer, vamos colocar essa questão em pauta, vamos movimentar, que tem coisa. E então a minha indicação também é uma indicação musical, que é o álbum O Líder em Movimento. É incrível, tá assim, maravilhoso. Sim. É o corre que a Jupe fala do álbum também. Os corres acontecendo. Indicações assim, perfeitas, muito musicais Sim, essa semana. totalmente incríveis. Bom, gente, é isso. A gente tem um episódio, né, amiga? Temos um episódio. Uma, Pesado esse uma boa episódio. falazada, bem pesado. Gente, bebam água mais uma vez. Recomendo, batam nessa tecla. É importante falar sobre essas coisas, gasta nossa energia vital, assim. E ouvir também. Então é importante beber água, porque a água vai dar uma limpada também, uma acalmada nos ânimos. É importante. E a gente quer agradecer demais aos ouvintes, né? Mas principalmente também a quem mandou os relatos pra gente. Muito obrigado por contribuir e ajudar a construir esse projeto que ele é muito especial para mim, para a Lid. Eu fiquei muito feliz de ver como essas pessoas elas compraram essa ideia de cara e trouxeram relatos tão potentes e tão importantes e que enriqueceram demais, demais, demais esse episódio. Acho que a gente não conseguiria ser tão bom se não fossem por vocês. Então, muito obrigado. Sigam a gente em todas as redes sociais, @falazada intelectual no Instagram e no Tumblr, que é onde estão as transcrições de todos os episódios, e @fala intelectual no Twitter. Também estamos em todas as plataformas de streaming, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify e Deezer.
E fica aqui o meu muitíssimo obrigado para as pessoas que enviaram os relatos. Queria agradecer mais uma vez. Queria agradecer você, amigo, pela conversa, né? Porque Sim, é um tema que, assim, ele acaba que ele é meio tenso de lidar, assim. Então, muito obrigada aos ouvintes que nos acompanharam até aqui e até a próxima. muito obrigada também, amiga. Só emendar. Essa conversa ela consegue ser leve por você também, por estar tendo ela com você. Ah. Ai, vou chorar. Então, tchau, gente. Um beijo. Tchau!